Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. A onda de violência felizmente cessou aqui em Santa Catarina, mas a investigação dos motivos para os ataques segue, continua. Depois dos dias de pânico que vivemos na última semana, o presídio, a penitenciária de São Pedro de Alcântara, passou hoje por uma vistoria do Ouvidor Nacional dos Direitos Humanos, que já declarou ter encontrado irregularidades na unidade. Além disso, os agentes prisionais começaram uma operação padrão e votam um indicativo de greve na próxima quinta-feira. Uma medida oportunista? Diante de tantos problemas, como resolver a situação do sistema prisional em Santa Catarina? Este é o ponto de partida do Conversas Cruzadas desta noite. Você pode interagir aqui conosco, mandando a sua opinião, pergunta para o e-mail conversas@tvcom.com.br. Participe também pelas redes sociais, Facebook, Twitter. Escolha a ferramenta adequada. Hoje nós estamos na companhia da Caroline de Campos Vicente de Bona Portão, que é delegada corregedora da Secretaria Executiva de Justiça e Cidadania. Também está aqui conosco o advogado Eduardo Granzotto, da Frente Antiprisional das Brigadas Populares e advogado do Movimento de Amigos e Familiares de Pessoas com Privação de Liberdade. Também está aqui conosco o diretor do DEAP, Leandro Antônio Soares Lima, que é o Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina, e nós recebemos o professor Sandro Cel, do curso de Direito aqui na Univale. E no SESUSC também, né, professor? SESUSC também. Muito bem. Obrigado pela presença de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. Federação das CDLs Catarinenses, 40 anos, a força do associativismo lojista. Restaurante Ostradamus, ostras depuradas. RDO, visite o apartamento decorado do Apoiana em Palhoça. Põe na conta aqueles, a prazo o primeiro pagamento em 2013. Água racionada e falta de atendimento de saúde foram alguns dos problemas encontrados na penitenciária de São Pedro de Alcântara, durante a vistoria que foi realizada hoje. Confira. A comitiva de direitos humanos chegou à penitenciária de segurança máxima de São Pedro de Alcântara perto das 10 da manhã. A imprensa foi impedida de acompanhar a visita, que só terminou no meio da tarde. A situação encontrada ali dentro da penitenciária durante 5 horas de inspeção não agradou em nada o representante da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, preso sem banho de sol e sem receber visitas há pelo menos 20 dias. E dificuldades na distribuição de água entre os pavilhões estão entre os pontos negativos observados. Mas o problema mais grave é quanto à saúde dos detentos. Não há médicos na unidade, né? O consultório dentário ainda não foi concluído. Há necessidade de contratação emergencial de técnicos de saúde para atendimento aqui dos detentos. E, para além disso, uma vontade política das autoridades aqui da região para que esses presos possam ser atendidos na rede pública de saúde. O representante do governo federal ouviu a versão dos presos sobre as supostas agressões. Eles entraram na cela atirando, não havia uma justificativa real, mas a princípio a fala dos agentes penitenciários é que havia um movimento para criar um motim dentro da unidade. A comissão também avaliou as reivindicações dos agentes penitenciários, que querem melhores condições de trabalho. Há 2 dias, eles protestam trabalhando com escalas reduzidas. E, de fato, constatamos que é quase inviável a continuidade dos serviços com o número de agentes que se encontram. Hoje a unidade está operando com apenas 8 agentes penitenciários para uma população em torno de 1.200. Então nós achamos que é insuficiente para que possa dar um atendimento digno tanto aos advogados que acessam aqui a unidade, aos familiares e aos próprios detentos. Situação gravíssima, hein? Porque tem alguns dados aqui nessa reportagem que nos preocupam demais, né? Quando o juiz corregedor diz que a situação é quase inviável para a continuidade dos serviços pela falta de gente para trabalhar, nós temos 8 agentes, segundo ele, para controlar 1.200 presos. Professor Sandro Cel, esse quadro aí que a gente acompanhou na reportagem lhe surpreende? Boa noite. Não, boa noite. Boa noite a todos
membros aqui da mesa, ele não surpreende. Nós tivemos já outras inspeções e o triste é que são sempre inspeções de fora. É a inspeção do CNJ no ano passado, agora é uma inspeção que vem de Brasília para dizer para nós catarinenses o óbvio, que do jeito que está o sistema prisional não dá. E que não estamos aqui querendo falar, como frequentemente se quer dizer, que a responsabilidade é dos agentes prisionais ou dos funcionários que lá estão, como se vê a situação deles é de tanta miséria quanto a situação dos presos. A situação é estrutural. Quando você pega e bota 1.200 pessoas para serem cuidadas por 8, por 16, por 30 agentes, você cria uma bomba relógio. E essa bomba relógio vai para fora e essa visibilidade que nós tivemos agora é um pouco do sofrimento que tanto agentes prisionais quanto os presos já passavam lá dentro. Infelizmente, teve que vir Brasília, mais uma vez, para dizer para o nosso governo que isso é o óbvio que todos sabem. Delegado, o seguinte, quando o ouvidor Bruno Renato Teixeira, ele diz que, de maneira geral, nós conseguimos encontrar diversas munições, disparos de armas não letais, balas de borracha dentro das celas e boa parte das reivindicações dos presos se deu em relação à saúde e tal, mas vamos falar em especial nesse caso aqui de uma ação mais enérgica dos agentes prisionais que culminou justamente com essas balas de borracha, os presos dizendo que houve abuso e por aí vai. De que forma a sua área está apurando esses casos? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos telespectadores. A Corregedoria da Secretaria de Justiça vem acompanhando incessantemente todos os trabalhos, desde que iniciaram todas as denúncias, e esse fato estritamente ocorreu no dia 7 do mês corrente. Desde então a gente vem acompanhando, principalmente acompanhando a força-tarefa que lá na penitenciária esteve e apurando efetivamente os fatos. Tá, isso significa o quê? Alguém já foi ouvido, alguém já foi punido ou identificado? Isso significa que a nível administrativo foi instaurada uma sindicância investigativa e também como um inquérito policial, e a gente no momento aguarda a conclusão dos laudos periciais para que a gente possa realmente tomar um rumo, né? Todos os detentos aparentemente lesionados já foram ouvidos no inquérito policial, ou seja, 69 detentos já foram ouvidos. E quais são os prazos? O prazo para a conclusão do inquérito policial, 30 dias para réu solto, 60 para réu preso, e da sindicância, 60 dias. Mas a Secretaria já tinha atuado ou foi depois que o Ministério Público de São José, o promotor Jadel, o juiz corregedor, depois de todo esse evento que eles foram até lá? Já havia um inquérito ou uma investigação, uma sindicância instaurada, protocolada com data prévia a isso? Esses fatos, especificamente em relação a esses fatos, doutor, que ocorreram no dia 7 de novembro, a gente protocolou a sindicância no dia 13, que foi na segunda-feira, né? Esses fatos ocorreram na quarta, na quinta e na sexta-feira nós acompanhamos a visita também do juiz na penitenciária de São Pedro de Alcântara, e na segunda-feira foi autuada essa sindicância. Eduardo Granzotto, o que é a Frente Antiprisional das Brigadas Populares? Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, obrigado. Quero dar uma saudação a todos da mesa, saudações aos que estão em casa escutando e assistindo esse programa. A Frente Antiprisional, ela é uma parte da organização das Brigadas Populares que se dedica à organização, à construção de um movimento de familiares e amigos de pessoas em privação de liberdade. O que são as Brigadas Populares? As Brigadas Populares são uma organização política que organiza movimentos sociais, movimentos de sem-teto, movimento de juventude, movimento de familiares de presos, enfim, movimentos sociais como nós já temos conhecimento, uma organização política que busca a conscientização das pessoas em relação aos seus direitos, organizar a luta para a conquista de direitos e luta por uma sociedade de real, efetiva igualdade, efetiva liberdade, que é o que a gente não tem hoje, né? O que a gente viu na reportagem chegou a te surpreender? Infelizmente não. Infelizmente não. Esse é um quadro que marca o sistema penitenciário catarinense, brasileiro, para falar a verdade. É resultado de uma opção errada do nosso Estado. Isso não é só Santa Catarina, isso é nacional, e vou dizer mais, isso é mundial. É uma opção por controlar a pobreza através do sistema penal.
o que ocorre é, cada vez mais o Estado se retira da área social, se retira dos investimentos em direitos básicos de saúde, educação, investimentos no emprego e passa a optar por controlar a miséria através do sistema prisional. Isso é mundial. Isso, se você se pegar as estatísticas do sistema carcerário americano, europeu, brasileiro, é cada vez mais alta a taxa de encarceramento, é cada vez maior a superpopulação carcerária. Isso cria um ambiente propício ao que a gente vê aí, né? Independente do que ocorreu aqui nessa semana, que vai ser apurado, tem 68 inquéritos abertos, vai ser apurado até o fim, a gente quer que seja apurado até o fim, os crimes que ocorreram lá dentro, os crimes que ocorreram aqui fora, na sociedade, o assassinato da esposa do diretor da penitenciária também tem que ser apurado, né? Mas esse é um ambiente propício para a tortura, esse é um ambiente propício para violações. A gente precisa colocar as questões nessa perspectiva para poder entender o que está acontecendo. Essa é a visão que eu trago da Frente Antiprisional. Diretor do DEAP, Leandro Lima, explica, no seu ponto de vista, por gentileza, a sua percepção sobre as observações do ouvidor, né? Ele falando em negligência, falando de ter encontrado bala de borracha nas celas, lesões nos presos e superlotação. O que ele disse chega a surpreender? O senhor concorda, não concorda? Obrigado pela sua presença. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite e boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, o lugar comum, né, nos remete a simplesmente observar a cena e estabelecer a crítica. Nos últimos 18 meses, nós não encaramos que o sistema prisional tenha tido um retrocesso, né? Nos últimos 18 meses, muitas ações foram envidadas em todo o Estado, a fim de garantir princípios básicos que levem à ressocialização. Especificamente, São Pedro de Alcântara é uma unidade que não é de segurança máxima na sua estrutura arquitetônica, tem um desenho arquitetônico ultrapassado, que precisa ser reutilizado para outra função. Ela acaba sendo de segurança máxima por conta da qualificação das penas daqueles segregados e da quantidade dessas penas dos segregados naquela unidade. As considerações do ouvidor nacional, elas já nos foram feitas ontem, conversamos bastante ontem sobre os encaminhamentos, e a ideia é criar pontos de convergência, de discussão. Inclusive criamos um espaço, né, que vai se chamar Observatório Catarinense da Dinâmica Prisional, que tem o objetivo de justamente colocar na mesma mesa pessoas que têm um olhar acadêmico, que tem um olhar científico, que tem um olhar dinâmico, que tem um olhar do dia a dia da ação no sistema prisional, a fim de acrescentar elementos para nós que administramos, né? Nós temos uma dinâmica envolvendo o sistema prisional muito voraz nos últimos tempos, né? Nós envidamos, disse, muitos esforços, mas ainda não são à altura. Nosso maior problema, superlotação. Superlotação, eu acredito ser uma das violações mais graves que nós tenhamos em todo o sistema brasileiro e que nós temos no estado de Santa Catarina não é diferente. Nós temos trabalhado, né, na abertura de vagas. Esse ano nós abrimos 1.260 vagas em todo o estado e com o Pacto por Santa Catarina nós conseguiremos abrir no investimento inédito de 260 milhões de reais no sistema, 6.916 novas vagas nos próximos 3 anos. Vagas estas voltadas para a separação de presos por regime e por condenação. E também voltadas para unidades prisionais com mais ênfase para o trabalho. A exemplo do que nós conseguimos na Penitenciária Industrial de Joinville, no Presídio Regional de Jaraguá do Sul, na Penitenciária Regional de Curitibanos, onde nós temos elevados percentuais de presos trabalhando, onde se tem resgate de dignidade. O departamento de maneira alguma negligencia nenhuma das falas colocadas até aqui, nem mesmo das ações que estão transcorrendo de investigação. Nós estamos, inclusive, corroborando, participando e às vezes não participando para não atrapalhar
De maneira que nós não queremos criar nenhum ambiente em que os fatos não sejam apurados. Nós estamos aí à disposição, completamente tranquilos para colaborar com as investigações. Tá, nessa questão na área da saúde, vamos atacar aqui alguns pontos trazidos hoje na reportagem e na manifestação do próprio ouvidor, do governo federal, Bruno Renato Teixeira. A questão da saúde muito grave, está faltando atendimento digno, diz ele aqui, e a falta de médicos, de técnicos na área da saúde. Como é que está a situação e há algum comprometimento em resolver esse problema? Na verdade, assim, a situação envolvendo todo o sistema integrado de saúde do preso, ela precisa ser melhor concebida, inclusive despida de preconceitos. Desde 2003, através de uma portaria interministerial, que nós estamos participando de um grupo de trabalho em Brasília e rogo até o final do ano vire uma estratégia nacional de saúde, prevê que todos os municípios catarinenses devem proporcionar atendimento aos seus habitantes. E a população encarcerada já é contabilizada demograficamente como população daquele município. E esses municípios recebem o PAB, que é um valor pequeno, mas recebem o PAB seria uma remuneração para custear isso aí. É o piso de atenção básica. E esse PAB, ele deve reverter no atendimento dos presos. E isso não acontece. E um dos casos mais graves que nós temos no Estado é justamente São Pedro de Alcântara. Quer dizer, no caso, a municipalidade recebe uma verba que entra, no caso, a população, e entra justamente a população carcerária, e deveria disponibilizar uma estrutura mínima para o atendimento dos presos. Mas não no espaço segregado? No ambiente, na verdade, no ambiente... Aí com escolta da Polícia Militar, esse tipo de coisa. Exatamente. Na verdade, a atividade de atenção básica deve acontecer na unidade prisional e somente aquela que... Aí o médico, como é que funciona isso? O médico deveria estar, 24 horas na PPC? Não é necessário. Eu vou lhe dar um exemplo prático, para não falar de nenhum exemplo utópico. Presídio Regional de Itajaí. Uma instituição totalmente pública e que funciona em parceria. A prefeitura lá, o Estado organizou o espaço físico, equipamentos e alguns fármacos, e a municipalidade forneceu equipe médica, equipe de apoio, os serviços de atendimento à saúde da mulher no presídio funcionam perfeitamente. Porque há uma responsabilidade, há uma corresponsabilidade de gestão da saúde com o gestor local do SUS. O senhor já conversou com o prefeito de São Pedro? Na verdade, a própria prefeitura, a própria unidade de saúde da penitenciária de São Pedro de Alcântara envidou muitos esforços nesse sentido. Hoje, a gente já tem um pouco mais de aceitação dentro do município, o que não foi muito no início do processo. Agora, Leandro, só mudando um pouquinho de assunto, mas ainda nesse tema, me chamou a atenção o seguinte, a gente está falando muito de São Pedro, mas as gravações que vieram a público mostram um preso em Blumenau e o outro em Biguaçu, é isso, né? É isso? Isso. Sim, mas São Joaquim. Blumenau, São Joaquim e Biguaçu. E a gente fica falando de São Pedro apenas, que a gente tem que abrir mais o leque, né? Sem dúvida. Abrir mais o leque, né? A gente fala de São Pedro, mas a gravação, supostamente, do cara que estava dizendo para parar o ritmo de ataque e tal, de Blumenau conversando com Biguaçu. Bom, o seguinte, os teus clientes reclamam mais do quê? Nós começamos organizando os familiares de presos e o que sempre se reclamou é da questão da revista íntima, a revista pela qual os familiares passam para poder ir visitar os presos. Eu vou usar a expressão que algumas delas usam comigo, é quase um estupro, tá? A pessoa tem que se expor as suas intimidades de maneira que eu não sei nem como descrever sem deixar o pessoal com o pudor ofendido aqui. Uma violência que é desnecessária, a gente diz desnecessária, sobretudo diante dos meios técnicos, tecnológicos que já existem hoje, e desnecessária porque já existem exemplos no Brasil de eliminação dessa revista. Existe em Goiânia, especialmente, o exemplo em que foi banida a revista íntima dos familiares. Como é que é feito? É feito a revista no recluso, no reeducando. Quando o reeducando vem para a visita, claro, ele é revistado. Quando ele retorna da visita, ele é revistado. Infelizmente, nós ainda não temos, talvez por razões de estrutura arquitetônica ou não, da prisão, ainda condições para fazer isso. Mas é preciso investir
nos direitos. É preciso investir na integridade das pessoas. Vamos ficar nessa questão pontual aí. Por que isso não é feito aqui? O doutor Eduardo já respondeu. Essa questão, na verdade, quando a visita adentra a unidade prisional, o módulo de visita precisa vir para frente. No novo desenho arquitetônico prisional, o módulo de vivência fica no fundo e o módulo de visita à frente da unidade. Então, permitindo que se possa adotar esse tipo de... Pedro não tem 20 anos. Não tem um pouco mais de 10 anos, na verdade. Na verdade, é que ela demorou muito tempo para ser construída. Essa concepção. O presídio, uma penitenciária não é arquitetura. E todas as falas oficiais têm sido de que se nós construirmos outro presídio, um presídio, uma penitenciária é como um colégio. Ter a estrutura, a sala de aula funcionando, os equipamentos em ordem é muito bom. Mas, acima de tudo, tem que saber quais são os projetos que estão lá dentro. Pego a penitenciária aqui de Florianópolis. De regime fechado, nós temos quantos por cento têm acesso ao trabalho se quiserem? 50%, a melhor média do país. Tem 90 vagas para trabalho. Depois o senhor confere comigo nas oficinas que tem aqui na penitenciária de Florianópolis e vamos trazer amanhã para os jornais o dado oficial. Vamos ver quantas... Eu tive o cuidado de conferir com pessoas que trabalham lá dentro antes de vir. Temos 90 vagas para trabalho, numa população de quase 1.000 pessoas. O senhor está completamente equivocado. A penitenciária tem 50% dos seus presos trabalhando. O complexo não se constitui da penitenciária. Claro, se eu falando do presídio, eu não estou falando do presídio feminino, da casa de custódia e tratamento, nós estamos falando de onde ficam esses... A penitenciária tem 82 anos de funcionamento. Pois é, e ela hoje ela fabrica todo o material, todo o uniforme consumido, usado por apenados no Estado, todas as sandálias e cobertores. E a tendência é aumentar. E quais as que foram fechadas de empresas esse ano? Empresas fechadas? Que trabalhavam lá dentro. Se eu não me engano, um convênio não foi renovado, que é o da FESPORT, mas mantém-se a média de 50% de presos trabalhando lá dentro. Administrada por quem? Mas são outros interesses. O senhor quer confundir a fala ou quer falar sobre trabalho? A FESPORT administrava um recurso... O preso que quiser trabalhar tem como trabalhar hoje no sistema... no complexo penitenciário da capital, 50%. Mais do que isso, nós não temos condições de fazer ainda. A média é continuar elevando. Quero lhe dizer que há 18 meses atrás... A lei de execução penal diz que não deveria ter nem preso provisório em presídio. Se o senhor quer implementar a lei de execução penal na plena, todos estamos na ilegalidade. Tem que fechar tudo. Uma coisa é imaginar o sistema prisional ideal, que é o que nós imaginamos, mas eu não posso entender que nós achemos que já como não dá para cumprir a lei, vamos cumprir de outra forma. Porque a lei, assim como o criminoso não pode violar a lei, a autoridade pública também não pode deixar de cumprir a lei. É isso que se chama Estado de Direito. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu preciso chamar o intervalo comercial. Em instantes estaremos aqui de volta na sequência do Conversas Cruzadas na TV Com. Até já.